Oi, pessoal! Depois do nascimento do Thales, de toda a história de como engravidei do Thales, vamos agora para o do Theo. E sim, eu estava sangrando muito e estava grávida. Eu sempre soube que eu queria ter 3 filhos, sempre. Isso nunca foi uma dúvida. Mas a certeza de que eu teria 3 não era tão certeza porque eu dependia do meu marido também, né? Mas depois que tivemos o Thales, comecei a tomar remédio, né, o anticoncepcional, e teve uma hora que, quando o Thales estava com 2 aninhos, eu resolvi parar. E aí, meu marido ainda não tinha certeza se queria outro filho. Então, nós fazíamos coito interrompido. Então, não é um método seguro. Meu marido sempre tomou muito cuidado, porque ele não tinha certeza se ele queria ter o segundo filho. Então, vou falar uma coisa para vocês, tentante. Não fico explicando muito como funciona esse lance de engravidar, não, porque eles ficam sabendo de como que é realmente, negócio de se tá ovulando, se tá fértil, se não tá, deixa abaixo. Vai por mim. Porque meu marido entendia muito, porque eu explicava muito para ele. Só que aí eu percebi que ele também começou a ter uma certa vontade de ter outro, porque ele já começou a não tomar tanto cuidado como ele costumava tomar. Então foi quando, de fato, começamos a tentar, sem dizer que estávamos tentando. Enfim, vamos lá para a parte que interessa. Não estava tomando remédio. E começou que quando a gente começava a ter, quando a gente tinha relação, sangrava muito, muito mesmo, de escorrer nas pernas, assim. Marquei ginecologista, fui lá, fiz os exames que precisava, né, preventivo, fiz exame de sangue, fiz exame de hormônio e tava tudo bem. Eu falei pro doutor o que tinha acontecido, o doutor pediu para eu usar uma medicação, aí usei, quando voltei continuou sangrando, voltei nele, ele pediu ultrassom, fez ultrassom, tudo normal, continuei sangrando, até que um dia eu e meu marido tinha acabado de namorar e caiu uma bola de sangue. Isso assustou meu marido. Ele falou, amor, não tá normal? Agora vamos aí fazer um adendo, que nesse processo de eu querer engravidar, eu queria muito engravidar de gêmeos, eu queria muito engravidar logo, que é o normal de qualquer mulher que quer engravidar, quer. Então eu li muito a respeito, assisti vídeos sobre aquele chá de cavalinha, até que eu achei o elixir de inhame, que compra na farmácia, e ele aumenta a fertilidade, né? E eu, sem perguntar para o médico nem nada, não faça isso. Fui na farmácia, comprei o elixir de inhame e comecei a tomar todos os dias uma colher em jejum, que era como eu tinha lido na internet, que era para ajudar a ter gêmeos. Como eu tenho caso de gêmeos na família, minha mãe eu queria muito. Então eu comecei a tomar e eu queria que engravidar rápido. Só que assim, gente, eu nunca demorei para engravidar. O Thales eu demorei 4 meses e o do Theo foi 3. Mas até esses 3 aí, nesse primeiro mês que eu tava tentando, foi quando, na desespero aí, fui tomar esse elixir. E eu lembro que teve um dia que nós fomos num parque aquático, aqui na cidade, em Araçatuba. E quando eu fui descer no tobogã, deu impacto, eu senti na hora que deu um tum, sabe, assim, na lateral. E aí aqui em casa eu sentei e tava dolorido e tal. Foi quando, depois de alguns dias, nós tivemos essa relação e caiu essa bola de sangue. Fiquei assustada, eu fui no meu médico. E aí ele pediu para fazer uma ultrassom de novo. Foi quando eu fui fazer essa ultrassom. E aí lá, a médica ficou perguntando pra mim se eu não tava sentindo dor. E dor eu não tava, mas eu tava doloridinha ali na lateral. Eu falei pra ela, dor não, tá meio dolorido, saiu sangue esses dias, tal. E aí ela ficou muda e falou assim pra mim, eu preciso que você veja seu médico hoje. Eu falei, não tem como, eu tenho consulta com ele daqui 2 semanas, que é pra eu levar o exame. Ela, não, eu preciso que você veja ele hoje. Qual que é o nome dele? Eu falei, ela foi lá, ligou
e falou para eu aguardar lá fora que eu ia lá, que na hora que acabasse eu ia lá. Só que nisso demorou. Demorou, eu fiquei ali inquieta e já pensando, meu Deus, ferrou, né? Devo estar com alguma coisa, porque ninguém fala nada. Aí peguei o exame, depois de uma demora, atravessei a rua que era. Eu falei, tá tudo bem? Ele falou, não tá tão bem assim, né? Aí eu comecei a chorar. Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo e não sei o quê. E ele, calma, Bruna, o que que foi? Eu falei, ninguém me fala nada, eu não sei o que que foi. Aí ele falou, não, calma, tá tudo bem, a gente vai conversar. Chegou na sala dele, ele falou pra mim, Bruna, a médica olhou e ela tá achando que você tá com uma gravidez ectópica. Pra quem não sabe, nas trompas. Naquele momento, se eu já tava chorando, gente, aí que eu chorei mesmo, né? Porque eu já sabia que gravidez ectópica não teria como ir pra frente. Se eu tivesse mesmo, teria que tirar. E aí ele falou pra mim, Bruna, você vai ficar você vai sair daqui, você vai fazer outro exame você vai fazer um exame de gravidez e você vai pra casa, você vai ficar de repouso o fim de semana. Se doer, você não vai me ligar, você vai direto pra Santa Casa, porque pode ser a trompa estourando e aí tem que ir direto, não adianta me ligar. Falei, ok. Saí de lá em prantos, chorando, igual a moça quando saiu, quando eu cheguei. Corri lá pra fazer, liguei pro meu marido, falei o que estava acontecendo, eu tava chorando, tudo. Aí fui lá, a moça ficou com dó de mim, o exame ficou pronto naquele dia mesmo. Faltava poucas horas pro laboratório fechar. E eu consegui, ela ficou com tanta dó que ficou pronto no mesmo dia. E tinha dado negativo. Aí ele falou que se desse negativo, era para eu repetir outro na segunda-feira. Aí repeti na segunda, fiquei de repouso sábado e domingo. Na segunda-feira eu fui repetir, deu negativo novamente e minha consulta era novamente na quarta, para ele poder ver o que estava acontecendo, né, através dos exames. Cheguei na consulta, aí ele falou, Bruna, ó, deu negativo sexta, deu negativo na segunda, então você não tá com uma gravidez ectópica. Ela viu um cisto na sua trompa, então por isso que ela achou que fosse. Aí eu peguei, eu ainda tava com vontade de ter o segundo filho, eu queria estar grávida. E aí eu perguntei, falei, doutor, é para descer hoje. Se não descer, eu ainda posso estar grávida? Aí ele falou pra mim que sim, que eu poderia estar, mas se não descesse, era para eu esperar uma semana para fazer o teste de gravidez. Só que naquele dia a gente desceu. E aí eu falei, ah, então estou. E, ok, desceu, só que não desceu normal, desceu uns 2 dias e fluxo bem pouquinho, porque normalmente eu tenho um fluxo de 5, 7 dias, né? Mas aquele dia foi 2 dias e parou. Mas ele falou que se descesse pouco sangue, era a menstruação que era para eu desencanar. Então eu falei, desceu. Só que fui ter relação com o meu marido novamente e sangue de novo. Falei, vou pedir uma segunda opinião, vou marcar um outro médico. Marquei um outro médico. Cheguei lá, falei que eu queria fazer um preventivo. Falei que eu contei tudo que estava acontecendo, falei que eu queria fazer um preventivo novamente. E aí ele pegou e falou pra mim que ele ia fazer, que ele queria um outro ultrassom, que ele queria um ultrassom quando eu estivesse no meu terceiro dia de menstruação. Então era para eu fazer o cálculo, deixar agendado, que ele ia colher o preventivo. Quando ele foi colher, ele falou: Bruna, tem um pouco de sangue no colo do seu útero ainda, e eu não consigo colher o preventivo assim. Então, não tenha relação até sexta-feira. Isso era no começo da semana. Que aí na sexta a gente colhe de novo. Que aí vai estar limpinho, eu consigo colher. De novo não, né? Eu consigo colher. E aí eu peguei e falei, ok. Saí de lá, fiz as contas, liguei, marquei meu ultra.
e falei pra ela, falei, amiga, eu... Aí eu falei, amiga, tô atrasada e eu comprei um teste. Aí ela falou, faz. Falei, será? Ela falou, faz, já faz. Falei, tá, vou fazer. Aí eu lembro que eu entrei no banheiro lá dela, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, se der negativo, como que eu saio daqui de dentro? E ela pensando lá, meu Deus, se der negativo, o que que eu vou falar pra ela? Pasmem, gente. Deu positivo. Eu fiquei doida. Que eu não consegui nem continuar ali com ela. Eu falei, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. E eu tinha feito uma camisetinha já, como eu queria. Eu já tinha mandado fazer uma camisetinha escrito promovido irmão mais velho, pro Tatá. E deixei guardado lá na casa da minha mãe, porque eu, se ficasse aqui em casa, o Matheus ia ver. Então, eu saí da minha amiga, corri lá na minha mãe, peguei a camisetinha, vesti o Tatá e falei, vou lá no serviço do meu marido contar pra ele. Ai, gente, vou falar uma coisa pra vocês. A minha vontade era de falar pro Matheus, volta aqui, volta e vem de novo. Cheguei lá, falei pra ele, amor, vem cá. Aí ele veio, eu falei, olha a roupinha do Tatá. Ele leu, e aí ele, ah, legal. Eu falei, cara, ele não entendeu. Falei, amor, olha aqui, tirei o teste e dei pra ele. Gente, o Matheus, ele ficou fora do ar. Ele olhou pra mim e falou, você tá grávida? Falei, eu tô. Ele ficou parado assim e falou, eu vou voltar a trabalhar. Gente, eu fiquei assim, decepcionada, porque eu achei que ele ia me abraçar e a gente ia ficar feliz. E ele ficou assim, ó, fora do ar. E ele voltou a trabalhar e me deixou lá. Minha vontade é de falar, você vai voltar, você vai vir aqui e vai fingir que ficou feliz. Mas não fiz isso. Ainda bem que eu não tava filmando, porque foi uma decepção. Aí tá, ele voltou e eu vou falar uma coisa pra vocês. Como eu estava sangrando muito, ninguém acreditou que eu estava grávida. Porque saímos dali, fomos lá pra minha mãe, que eu falei, vou contar pra elas, né? Pra elas que eu digo minha mãe e minha tia. Quando eu cheguei, eu falei pra minha tia, sabia da camisetinha e minha mãe também. Aí elas chegaram e eu falei, olha a camiseta do Tatá. Aí a minha tia olhou sem entender, olhou pra mim e falou, ué, mas por que você já colocou? Falei, porque eu tô grávida. Imagina, que grávida o quê? Você estava sangrando igual uma louca esses dias. Falei, mas eu tô grávida. Para! Minha mãe, Bruna, de quem que é esse teste? Que aí eu mostrei o teste pra elas, né? Falei assim, mãe, é meu. Ela, mentira, você não foi na Natália hoje? Esse teste é da Natália. Eu falei, ah, pronto. Aí comecei a ficar nervosa. Aí elas olharam pro meu marido e falou, é verdade? Ele olhou pra elas e falou, pior que é. Pior que é. Aí eu fiquei louca de raiva, hein? Aí eu fui, entrei, eu tinha o salão na minha mãe nessa época, sentei lá na poltrona e comecei a mexer no celular. E elas sentaram lá no fundo e eu escutei elas conversando. E aí o Matheus chegou perto e elas falou, Matheus, é verdade? Ele falou, pior que é. Aí elas vieram, ai, não sei o quê, que você tava sangrando. Eu, ai, não quero falar com ninguém. Não quero falar com ninguém, você sai daqui. Me deixa quieta. Elas, não, é porque você tava sangrando, a gente achou que não ia ser possível, e que não sei o que lá. E eu, não, vocês não acreditaram em mim, não sei o quê. E aí eu sei que perdoei elas, fiquei conversando, mas eu fiquei chateada. Aí meu pai tava assistindo TV, eu fui lá e falei pro meu pai, falei, pai, tô grávida. Aí ele fez assim pra mim, nossa, de novo? Aí eu já olhei pra ele e falei assim, eu não tô te pedindo ajuda? Gente, foi uma decadência, eu vou contar pra minha família, ninguém acreditou em mim. Meu pai perguntando, tá grávida de novo? A minha mãe e minha tia não acreditaram. O meu marido tava assim, ó, perturbadinho também, não sei nem dizer o que ele tava sentindo. E depois eu fui, contei pra minha sogra, contei pra minha cunhada, elas ficaram felizes, a minha família não, a família do meu marido ficou de imediato. Eu sei, assim, que demorou uns dias pro Matheus voltar ao centro, assim, e ficar feliz com a notícia, sabe? Então foi isso, eu menstruei, que o doutor falou que eu tinha menstruado, eu sangrei muito,
Então, a gente achou que nem eu, na verdade, acreditaria que eu estaria grávida, porque o tanto que eu sangrei, gente, o tanto que eu sangrei, eu brinco que eu falo assim, saiu tanto sangue e o Theo, tanto filho, que o Theo ficou lá assim, ó, segurando nas paredes do útero e falando, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porém, o que eu vou falar para vocês, que não tem base nenhuma de médico, é uma coisa que eu e minha tia estava conversando uma vez e a gente chegou à conclusão, porque o médico não sabe me dizer o que, que era esse sangramento, porque depois que eu descobri que estava grávida também, eu não sangrei mais, tive relação normal durante a minha gestação, e eu não sangrei mais. Foi só até a hora de eu descobrir o TEL. Eu descobri o TEL e eu não sangrei mais. Mas, lembra que eu falei que eu tomei o Elixir? E esse Elixir, ele aumenta, né, eu não sei se ele aumenta a probabilidade de sair mais óvulos, eu não me lembro muito bem, porque quando eu pesquisei faz muito tempo, até hoje vai fazer 7 anos. Mas o que eu e minha tia acha, né? Como eu não tenho problema para engravidar, e ele aumenta a fertilidade, o que nós achamos? Baseado em vozes da minha cabeça e da minha tia, que hoje não está mais aqui, minha tia faleceu, mas a gente conversava muito. Por eu ter tomado aquilo, pode ser que eu tenha ovulado 2 vezes. E pode ser que eu poderia estar grávida de 2 bebês, uma gravidez gemelar. Que aquela bola de sangue que caiu, a gente acha que pode ter sido o outro bebê que não foi para frente. Ficou o Theo, porque quando eu fui fazer a ultrassom, eu não cheguei nesse ponto, né? Deu o positivo na segunda-feira. Na terça, lembra que eu falei que eu tinha ultrassom? Quando eu cheguei lá para fazer ultrassom, meu marido foi comigo porque ele estava morrendo de medo de chegar lá e a médica falava, você abortou. Eu já tinha passado por essa parte lá no Thales, né? Quando o médico achou que eu poderia ter tido um aborto. O Matheus falou, eu vou com você, porque você estava sangrando, né? Deus me livre, você chega lá e tem alguma notícia assim. Quando a gente chegou lá, a médica foi fazer o exame em mim e ela viu que o neném estava com 8 semanas. Então eu estava grávida já há 2 meses. E, gente, nesses 2 meses foi o período que eu estava sangrando quando eu tinha relação, foi quando caiu aquela bola de sangue, foi quando continuou sangrando e eu estava grávida esse tempo todo. Então, assim, os médicos não sabem me falar o que, que era aquele sangue, tanto que o meu médico é o primeiro, depois eu voltei nele para falar que eu estava grávida, né? Ele olhou para mim com uma cara de alívio e anos depois ele comentou com a minha irmã que ele estava com medo de ter comido bronha em alguma coisa e eu ter perdido o neném, né? Mas isso ele só comentou com a minha irmã depois de muito tempo, ela já tinha nascido, né? Depois de muito tempo mesmo. Mas, coitado, eu fui uma paciente que marcou a vida dele pelo jeito. Então, assim, eu já estava grávida do Theo e eu estava sangrando, menstruei e grávida do Theo. Então, e caiu aquela bola de sangue. Gente, não foi pouco sangue. Antes era um sangue que escorria, meio aguado. Nesse dia que o Matheus olhou para mim e falou, precisa ir no médico, foi um dia que caiu uma bola de sangue. Então é o que eu e minha tia acha que pode ser que fosse o outro bebê que estaria, né, dentro. E como não foi, teve esse aborto espontâneo, onde ele desceu e o Theo ficou, porque o Theo eu tive uma gestação saudável, tranquila, não teve problema nenhum. E depois que eu descobri que estava grávida dele, não sangrei mais. Então, assim, eu também acho que foi Deus, acho não, tenho certeza que foi Deus que fez com que eu sangrasse para eu tomar cuidado e investigar e descobrir que o Theo estava ali. Até porque eu sou cabeleireira, faço progressiva com formol e tudo mais. Então, toda vez eu tenho que tomar um certo cuidado, né? Na hora que eu vou fazer os procedimentos. Sempre trabalhei a gravidez inteira fazendo progressiva e tudo, só que usando uma máscara que não passa cheiro nenhum. Então, às vezes, foi Deus para eu ter esse cuidado, né? Por o Theo estar dentro de mim. Mas não tem explicação. Sangrei muito, muito mesmo, e eu estava grávida do Theo. Então, vou encerrar esse vídeo agora e vou falar sobre o chá revelação. Como que foi que a gente fez e talvez seja até uma ideia para vocês. Um beijo, se inscreva no canal e não deixa de dar um like. Tchau!